Olá, queridos estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Tamires e hoje eu trago a explicação e alguns exemplos referentes ao conteúdo de geografia dessa semana que vocês devem realizar as atividades que estão lá na plataforma do Sponte, disponível para que vocês baixem os arquivos e realizem aquilo que nós solicitamos a vocês. Então, esse conteúdo de geografia, que seria território brasileiro, ele se encontra para essa semana de estudos a partir da página 11, que nós pedimos então que vocês relessem da página 11 até a página 16 para relembrar um pouquinho sobre esses conteúdos trabalhados em aula, certo? Então, eu peço que vocês peguem o livro didático de vocês e que vocês abram lá na parte de geografia, na página 11. Lembrando que a parte de geografia do livro fica lá onde no finalzinho da página nós temos essa cor vermelhinha marcando, então, a matéria de geografia. Bom, nessa página 11, que é a primeira que nós pedimos para vocês relerem, traz o que de informações? Primeiramente, traz o significado da palavra território, né? A prof colocou até uma setinha aqui para que vocês encontrem facilmente no livro de vocês. O que o livro didático traz para nós em relação ao significado da palavra território? Ele traz que território é um espaço delimitado, ou seja, nós temos limites, né, nesse território, e que esse território ele vai pertencer ou a um governo, né, ou a um grupo de pessoas. Bom, esse território, ele também vai ser apresentado a nós de diferentes maneiras. Então, um território pode ser a casa de vocês, um território pode ser a escola onde a gente estuda, ou até mesmo um território pode ser simplesmente algum supermercado, a igreja, a prefeitura de uma cidade, certo? Bom, segundo a informação que a prof traz para vocês, é que esses limites ou divisas, né, que determinam onde termina um território e onde começa um outro, esses limites ou divisas eles podem ter diversas formas. Quando a gente fala em cidade, nós podemos falar que esses territórios, então, podem ser as nossas casas, certo? Onde fica, então, o nosso terreno situado na cidade, na nossa rua, no nosso bairro. Bom, ao entorno, ao redor das nossas casas, do terreno das nossas casas, nós temos o quê? Temos muros, podemos ter também cercas, podemos ter grades, que são esses elementos, esses limites, né? Que vão, então, delimitar onde inicia o terreno de uma casa e onde termina e começa a outra casa ao lado da nossa, certo? Então, as casas, elas podem ser separadas por muros, por grades, por cercas, né? E o limite entre as nossas casas e a rua são os portões, certo? Bom, quando a gente fala em propriedades rurais, ou seja, aqueles locais mais afastados dos centros das cidades, em que a gente vê então mais sítios, chácaras, né? Grandes partes de vegetação e poucos elementos construídos, né? Então, essa imagem aqui de baixo, ela é bem diferente do que essa daqui de cima. Essa de cima representa esses limites, essas divisas em relação à cidade. E aqui o livro traz um segundo exemplo em relação a esses limites e essas divisas em propriedades rurais. Bom, se lá na cidade nós tínhamos como limites ou divisas os muros, as cercas, aqui nessas regiões cobertas por vegetação,
as propriedades rurais, o que nós vamos ter como limites ou divisas desses territórios? O que vocês acham? Bom, nós vamos ter as cercas, principalmente como limites e divisas entre um território e outro. Estão vendo aqui na fotinho essa cerca em branco, ó? Ela faz todo esse cercamento ao redor do território dessa propriedade rural que o livro didático traz de exemplo para vocês, certo? Além disso, os limites, né, que vão marcar a separação entre dois ou mais territórios, eles podem ser representados de duas formas: por elementos naturais ou por elementos culturais. Exemplos: as placas e as pontes são limites culturais. Rios, montanhas são exemplos de limites naturais, ou seja, que a natureza foi construindo ao longo do tempo, certo? Bom, então na página 12, né, do livro didático vai trazer esse exemplo, né, de divisa, de delimitação natural para vocês. Vai trazer esse segundo exemplo, que seria essa placa, né? Então, que é um exemplo de divisa cultural que foi produzida, criada por nós humanos, certo? Temos outros exemplos, né, com linhas imaginárias, como trazido aqui nesse mapa, né? Então, os limites eles também podem ser estabelecidos utilizando apenas as linhas imaginárias nos mapas. Nesse exemplo do mapa que nós temos aqui, nós temos os estados do Brasil e temos essas delimitações de uma ponta do norte até a ponta do sul do nosso país e da ponta leste até a ponta oeste, certo? Na página 14, vocês vão ter exercícios, na página 15 também. Na página 16, que é a última página que nós pedimos para vocês relerem, também alguns exercícios. E aí traz a seguinte informação, né? Que no Brasil nós temos regiões e unidades da federação. Então, o nosso território brasileiro, ele é formado por 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um distrito federal. Bom, aí nós temos essas outras delimitações de território, que seriam as delimitações entre um estado e outro do nosso país, certo? Bom, então, após vocês relerem da página 11 até a página 16 do livro didático, vocês devem responder a uma atividade, né, que pede para vocês relacionarem duas colunas. Na coluna da esquerda, nós temos as letrinhas A para elementos naturais e a letra B para elementos culturais, que seriam então esses tipos de limites, né, culturais e naturais que a prof recém mostrou para vocês no livro didático. Na coluna da direita, vocês têm alguns exemplos desses elementos naturais e culturais, que seriam pontes, placas, rios, montanhas e florestas. Então, no exercício de hoje de geografia que vocês devem realizar, vocês vão relacionar essas duas colunas ligando o que seriam de elementos naturais para cada um desses exemplos que vocês têm na coluna da direita, correto? Bom, então a prof traz esse resuminho aqui para vocês sobre o conteúdo que é território brasileiro, limites e divisas. O que são isso, né? O território brasileiro, ele é dividido por limites e divisas. Então, esses limites e divisas, eles vão determinar onde termina um território e onde começa outro. Exemplos, né? Muros, cercas, portões, elementos culturais ou naturais. Bom, a prof espera que esse conteúdo tenha ficado mais claro para vocês e mesmo assim, se após essa aula vocês ainda tiverem alguma dúvida, nós, professoras, estamos disponíveis para esclarecer essas dúvidas no fórum, lá na plataforma do Esponte.
e também por mensagens, certo? Espero que vocês tenham um bom final de semana. A Prof tá morrendo de saudades e espera vê-los em breve. Tchau, tchau. Grande beijo.